E aí minha mãe, ela passou andando pelo parque, ela viu uma pessoa fritando batata frita. Hoje, a gente batata frita. Mas em 86, por aí, 85, isso não era comum. E aí, ela observando, rapaz, e provou, que negócio gostoso. E os caras saíam com um saquinho, parecia um saquinho de pipoca com batata frita, palito. E aí ela passou a observar. Mas isso aí dá para fazer lá em João Pessoa. E aí... Ela teve o time. Teve o time, pegou a visão. E aí foi para a pessoa e disse, posso lhe ajudar? Falou, explicou, sou de João Pessoa, tal, eu não sou daqui, eu não quero, mas eu quero aprender. Posso trabalhar de graça? Pode. E ela passou a... E eu ficava por ali, ela trabalhando, ajudando essa pessoa. E, enfim, aprendeu. Não tinha muito mistério, mas aprendeu. E aí voltei eu e ela para João Pessoa. E meu pai continuou como peão de parque, trabalhando no parque. E aí, quando chegamos aqui, minha mãe montou uma barraquinha de madeira, madeira simples, madeira de telhado, e lona plástica, lá na frente do 301, ali do ponto final, do ponto final não, do ponto da lagoa, do 301, de Mangabeira, aquele primeiro. Sim. Não tinha ambulante na lagoa, não existia isso na época, era um outro gato pingado ali. E aí colocou uma fritadeirazinha, tudo muito simples. Lembro, era aqueles bichos de batata, colocava. Eles faziam batata na hora lá, né? Exatamente. E aí começou. E as pessoas foram, ninguém conhecia. Mas eles foram, prova aqui, prova ali. Boca a boca. Rapaz, Ninja, João, assim, era ela me contando, né? E com poucos meses, eram filas assim de 50 metros de gente esperando para comer a batata frita de Socorro, que era a minha mãe. E aí começamos. Nessa fase eu também me lembro de flashes. Eu lembro que eu ficava sentado, que o piso era a terra, né, da rua. Eu ficava sentado, brincando, e aquele vucu-vucu de gente. Minha mãe com algumas pessoas que ajudavam ela, trabalhando, e os baldes de batata dentro da água, aquele cheiro de batata podre. E a gente lá, né, trabalhando. Enfim, e aí foram se passando, vou dar uma cortada, aí passou a primeira padronização da lagoa, e ela continuou com a batata frita ainda. E lá na frente, a batata frita já estava saturada, muita gente trabalhava já com isso, em João Pessoa, e ela viajou num determinado momento com meu pai para São Paulo. Não lembro o que foram fazer lá, mas viajaram e elas foram jantar num shopping, ou almoçar, jantar, enfim. Quando chegou lá, ela viu uma lanchonetezinha dentro do shopping, fazendo batata recheada. Ela disse, oxe, batata recheada. A mesma visão que ela teve lá atrás, com a batata frita, em Feira de Santana, ela teve a mesma visão lá em São Paulo. Aí disse, isso dá para fazer em João Pessoa e eu vou dar um up no negócio. Também gostava de batata, não. Até hoje. Muito bom gosto, por sinal. É coisa boa. Ela fez meu pai, eu não lembro se foi uma semana, mas foi um tempo considerável. Ela jantava ou almoçava todos os dias nesse mesmo lugar. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E fazia ele comer também para poder demorar e ela observar a pessoa preparando essas batatas, como abria, como mexia, como era o recheio, como preparava. E ela só observando. Tem uma visão muito empreendedora, sabe? E meu pai também, uma águia, e os dois juntos eram imbatíveis. Dentro da limitação que eles tinham, mas davam o máximo dentro do que eles podiam, né? E aí, voltaram para João Pessoa, lançaram batata recheada, pipoco. No mesmo estabelecimento que vocês tinham lá, no mesmo que a gente batata frita, agora tem outra opção aqui. Tem outra opção, recheada. Batata recheada. E aí começamos. Que aqui também não tinha. Não tinha. Ou seja, a gente foi pioneiro da batata frita e pioneiro da batata recheada, porque não tinha batata frita que eu digo no saquinho. Podia existir em restaurante alguma coisa, mas não para você ir comendo. Daquela maneira. Enfim, e aí surgiu a Só Batatas, que acho que muita gente aqui que tá... Quem estiver assistindo aí lembrar, comenta aí. Comenta aí. Era batata de Socorro, era conhecidíssima no centro, quando o centro, na época, era o centro da cidade.
que era o centro de João Pessoa, tudo acontecia no muito centro. movimentado, né? Muita gente. Muita. Anel interno, anel festa externo. da neve, né? Era tudo na Lagoa, né? Tinha São João da Lagoa, tinha as festas da neve quando foi pra Lagoa também uma vez. Então, assim, eram festas gigantescas e era muita gente. Era frenético o ritmo de 7 da manhã às 10 da noite, não parava o centro da cidade. Os bancos, sabe? Tudo no centro da cidade. Tudo era naquele corredor. No centro, exatamente. E aí, estourou batata recheada. Tá. Aí, nesse período da batata recheada, foi quando, de fato, eu entrei pro negócio. Quando, de fato, digamos assim, eu passei a ter responsabilidades, né? Então, em torno de 13, 14 anos, eu passei a trabalhar praticamente, eu só livrava o estudo. Estudava de manhã, era tarde e à noite trabalhando. Estudava de manhã, tarde e noite trabalhando. Saía de casa às 7 da manhã para o colégio, só voltava para casa às 9, 10 horas da noite com minha mãe, com todo mundo, para casa. E aí essa foi minha vida. Trabalho de segunda a sábado. Segunda a sábado. Só livrava o domingo. E aí, quando eu tinha por volta de 14 anos, 14 para 15 anos mais ou menos, aí eu passei a, de fato, tocar o negócio, tocar a operação. Quando eu falo tocar a operação, mas era um negocinho de 3x2. Do tamanho de nave, que dentro desses 3x2 trabalhava sozinho, tinha gente contigo. 6 pessoas. Não acredito. Eram 6 pessoas dentro desse cubículo, trabalhando sem parar. Vendia muito, graças a Deus, vendia muito. Foi uma escola muito grande, sabe, que eu tive, em lidar com o público, lidar com as pessoas. Era gente de todo tipo. A gente vendia 300, 400 batatas num dia. Vendia sanduíche, era muito, vendia bastante. Mas tudo muito difícil, né? O lucro era muito pequeno, aquela coisa. E aí a minha escola foi toda no centro da cidade. E aí passei a operar, a coordenar essa operação. Minha mãe nos ajudava, também estava lá, quer dizer, mas quem fazia as compras era eu e... Exatamente. E a gente sempre teve o viés antes, não hoje, mas antes, sempre teve o viés de chamar a família para trabalhar. Então ajudava uma tia, um primo, que, né, venha para cá. Confiança. Minha mãe sempre foi muito acolhedora. Eu vivi numa bolha, eu digo, eu realmente cresci numa bolha de amor, sabe? Os meus pais, eles são coração 10 vezes para depois vir uma razão, sabe? Então, isso não só comigo. Todo mundo, quem conhece sabe. Então, eles sempre foram muito acolhedores. E aí a gente era a família quase toda trabalhando lá dentro. Às vezes um era de manhã porque estudava de tarde, que era novinho como eu, e estudava no outro horário e trabalhava lá. Ajudava, era aquela confusão. Mas era antigamente, era outra época, não era como hoje. Mudou a vida de vocês e da família, né? Exatamente. E aí eu passei a coordenar esse negócio, digamos assim, com 15 anos. E aí foi quando eu comprei meu primeiro carro. Rico e bem novinho. Pensa no carro. Um Passat 73, um tubarãozinho daquele. Álcool? Era álcool. Dava um trabalho para ligar de manhã, puxa afogador. Exatamente. Puxa, andava com uma garrafinha, com uma gasolinazinha para jogar no carburador. Enfim. Já chegava no trabalho fedendo a álcool, né? Fui buscar esse carro em Pipa. Olha, mas quando o cara gosta do carro, né? Fui buscar esse carro em Pipa. Eu tinha 15 anos. Voltei dirigindo. Você idealiza. Eu fui com meu irmão, eu digo irmão que é primo, mas ele mora com a gente desde criança, então nós nos tratamos como irmãos, de fato. E aí ele foi dirigindo, me levando e eu voltei no carro. E aí eu passei a, de fato, trabalhar praticamente full time. Tanto é que nesse momento aí, nesse finalzinho, eu fui estudar de noite. Porque eu queria trabalhar. Eu disse, não dá, tem que trabalhar. Aí fui trabalhar à noite, estudei no antigo Milênio. Milênio? Estudei lá no Milênio, lá de noite. Centro, não era? Era ali não sei se é torre ali, não naquela rua, meu Deus, da Praça da Independência. Maximiano de Figueiredo. Exatamente, ali. Hoje nem existe mais. Salles, que era dono. E aí, estudei lá à noite, mas, enfim, ia por ir, mas o meu foco era trabalho. Eu acordava às 5h30 da manhã, para ir para o Mercado Central, fazer as compras, fazia compra diariamente, porque a gente não tinha como estocar, porque não tinha espaço. Nem tinha capital e nem tinha espaço. Comprava o produto do dia. Comprava do dia. Era verdura, batata, aquela coisa toda. E aí, voltava,
7 horas da manhã a gente tava começando a brincadeira. Aí até 8, 9, 10 horas da noite. Todos os dias, de segunda a sábado. Ou seja, minha vida foi de muito trabalho e assim, era gratificante, sabe? A gente terminava o dia feliz. Feliz porque a gente conseguia conquistar alguma coisa, a gente estava ajudando pessoas, a gente estava empregando gente, a gente estava conseguindo ser visto, sabe? E fazer a diferença. Enquanto vocês estavam lá nessa operação, teu pai não estava tocando esse negócio, ele estava tocando o Então, negócio aí dele. vamos voltar, pronto. Aí vamos voltar agora para o parque. E o parque não parou, o parque continuou com o meu pai. Meu pai fabricava fabricou carrosséis de carrinho, de motinha, fabricava aquelas barquinhas Viking pequenininha, enfim, e inventava umas coisas lá. Sempre foi um professor Pardal do parque. Professor Pardal do parque. E aí ele é muito curioso, sempre Como é o foi nome do até teu pai? hoje, Afonso. Ele tá fazendo um motorhome. Ele não para, não para não. Continua Ele tentou. empreendendo. Agora eu brinquei de adulto. Ele ensaiou um dia desse, só cortando aqui, mas ele ensaiou um dia desse uma aposentadoria, sabe? Vou me Vou organizar descansar pra agora, curtir a vida. Tranquilo. Aí construí uma casa lá em Lucena. E aí, não, agora eu vou relaxar.